Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria poder estar com os irmãos nesta manhã e nesse dia em que nós celebramos o dia da Bíblia, este dia dedicado à palavra do Senhor, a sua história, o significado que tem para as nossas vidas, este alicerce sobre o qual construímos nossas vidas e a igreja se edifica. Dia da Bíblia para Jerusalém. Pode parecer estranho anunciarmos um dia da Bíblia para Jerusalém, mas o fato é que na Bíblia nós temos um dia da Bíblia e está registrado no livro de Reis e diz respeito ao momento quando a Bíblia, que estava perdida, foi encontrada no templo do Senhor. Então vamos voltar a este texto, 2 Reis, capítulo 22. Vou ler alguns versículos, mas de fato o tema abrange bem mais do que o capítulo 22, está registrado também em 2 Crônicas, capítulo 34. Então eu vou ler agora os versículos de 8 a 11 do capítulo 22 de 2 Reis. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Que Deus possa abençoar esta leitura nos nossos corações. Esta é uma história interessante, porque é a história que a Bíblia registra como testemunho de si mesma, desta Bíblia perdida dentro da Bíblia. Momento em que a Bíblia expõe este fato interessante, em que na história de Israel a própria Bíblia se perdeu e agora então foi achada. Israel passava por um momento final de sua história na terra de Canaã. As guerras estavam fervilhando e, por sua vez, Deus estava também executando o seu juízo sobre os povos, especialmente sobre a sua casa, Israel. Na verdade, Samaria já tinha sido levada para o cativeiro, as 10 tribos do norte. Restavam as tribos de Judá, que já estavam no momento final de sua história. Então, aquele período foi um período em que o povo estava vivendo de forma desordenada. Parecia Israel no dia dos juízes, que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E então o povo de Israel foi agregando doutrinas, práticas religiosas, filosofias, tudo que estava de fato em contradição com as Escrituras. E aquilo foi consolidado durante mais de 50 anos do reinado de Manassés. Quando chegam os dias de Josias, então havia um caos espiritual, religioso, naquele reino de Judá. Não havia mais a celebração da presença de Deus ali. Tudo era idolatria, tudo estava corrompido, tudo contaminado. Israel parecia mais uma árvore de Natal. Sabe aquela árvore de Natal que você vai pendurando coisas e vai então enchendo de adereços, de objetos, de
de luzes, etc. Fica bonito, mas totalmente descaracterizado. Então, é uma boa figura para a gente poder representar esse momento da história de Judá. Estavam sendo guiados pelo acaso, pelas tradições humanas. Parece certas igrejas que a gente vê na mídia por aí. Então Israel foi acrescentando enfeites, objetos, e aquela árvore que era a oliveira santa ficou cheia de coisas estranhas que desfiguraram a nação, a natureza da nação de Israel e do povo de Deus. Faltava-lhe, sem dúvida, as Escrituras. Assim foi com Israel naqueles dias, também parece ser o que acontece com a igreja durante muitos séculos da sua história e com certos setores em nossos dias. Talvez ainda hoje, os enfeites acrescentados ao culto, à prática cristã, estejam desfigurando o povo de Deus perante o mundo. O mundo olha para a igreja, mas só vê uma árvore enfeitada, mas não consegue enxergar a sua verdadeira natureza. A lâmpada que Jesus disse para colocar no alto, parece que agora está coberta pelo alqueire. O mundo de Josias precisava de uma reforma e de uma volta para o Senhor. Ele fez mudanças, é fato. Se a gente lê o momento da sua posse como rei, e o que ele fez depois, e o testemunho que a Bíblia mesma lhe dá, de que ele andou nos caminhos de Davi, e foi fiel ao Senhor, em todo caso, aquelas mudanças não estavam corretamente orientadas, e elas não tinham alcance, elas ficaram ali na geografia de Jerusalém. O restante de Judá estava todo contaminado, e ele não conseguia, de fato, gerar mudanças para além das paredes do palácio ou do templo, que estava passando, inclusive, por uma reforma extensa. O templo estava sendo reformado, aquele templo de Salomão. Haviam coisas naquele templo que eram absolutamente escandalosas. Absolutamente escandalosas. Se você ler partes do livro de Ezequiel, onde ele é transferido em visão para contemplar o que acontecia no templo durante o período que ele já estava no cativeiro babilônico, os irmãos vão ver que escândalo era o templo. E aqui, depois, quando o texto vai relatar o que Josias encontrou no templo, é um escândalo. Os piores pecados, as piores imoralidades dentro do templo do Senhor. Parecia mais contaminado do que naqueles dias em que os gregos sacrificaram um porco no altar, no templo construído por Herodes. Abominação, diria Daniel. Então, faltava-lhe de fato o principal, a palavra. E esta palavra estava perdida, mas quando foi achada, gerou frutos, e o principal fruto gerou no coração do próprio Josias, o fruto do arrependimento. O que esse achado, essa descoberta, realmente produziu em Israel naquele tempo? É interessante, lendo o comentário do Henry a respeito desse texto, ele coloca uma frase em grego lá, Eureka! Essa frase passou a representar no mundo da filosofia e das ciências aquele momento de êxtase, quando o filósofo ou quando o cientista, ele chega a uma descoberta surpreendente e ele grita, Eureka! É assim que Henry comenta esse momento do achado das Escrituras no templo. É como se ele estivesse dando voz a Ilquias, o sacerdote, ou a Safã, que era o escrivão, ou mesmo a Josias, que era o rei, não é? Eureka! Era o que faltava. Que tempo era aquele? Qual era a condição de Israel?
Qual era a condição de Judá neste reinado de Josias? Quem era Josias? Aquele menino que foi coroado aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Aliás, esse período final da história do povo de Deus é um período em que os reis são coroados muito jovens. Manassés, por exemplo, que antecedeu Josias, ele foi coroado aos 12 anos. Reinou 55 anos, foi o reinado mais longo dos reinos de Israel. E Manassés conseguiu a proeza de consolidar a idolatria completa do povo de Judá. Completa. De Jerusalém às cidades mais distantes nos limites de Judá. Ele trouxe a abominação completa. E é claro, a resposta de Deus veio. E a resposta de Deus veio através do julgamento que o Senhor fez daquela situação. O dia do Senhor, que foi anunciado pelos profetas e reenfatizado agora por Sanfonias. Então, o que significou encontrar o livro da aliança, encontrar a Bíblia? Qual era a realidade do culto? Qual era a realidade da casa de Deus? Quem eram os profetas nesse período? Podemos citar Isaías, que profetizou até o final do reinado de Ezequias, mas aí já está no final, é o momento já de Deus ter exercitado toda a sua misericórdia, bondade e tolerância e resiliência, e agora então é o momento do juízo, e Deus determinou o juízo. E aí a gente fica pensando, e esse achado da Bíblia, em pleno período do juízo de Deus, mudaria alguma coisa? Pois bem, não mudou. E mesmo com todo o arrependimento e toda a penitência de Josias e toda a mobilização da capital, que era Jerusalém, isso não mudou a determinação divina de julgar o seu povo. Mesmo porque isto que nós estamos destacando hoje só aconteceu em Jerusalém, e mais propriamente na vida. É quase que um fato biográfico, não diria isolado, mas biográfico, do rei Josias, do seu encontro com a Escritura, e de Jerusalém tentando, pelo menos atrasar aquele juízo divino, mas já estava determinado. É claro que a Bíblia, neste contexto, teve outras funções, desempenhou, digamos, outras tarefas. Por exemplo, a Bíblia trouxe consciência de santidade para aquelas pessoas, e especialmente para o rei Josias, que rasgou as suas vestes, literalmente. A Bíblia trouxe esclarecimento dos fatos. Eles estavam vivendo um período final da história, onde muitas questões eram levantadas. Por que a nação de Deus está passando por este processo de desestruturação? Por que ela está se dissolvendo? Por que agora ela está sendo entregue ao domínio das nações? Cadê o Deus que protege? Cadê o Deus da aliança? Era o próprio Deus da aliança que estava executando aquilo. É aí que está o segredo. Não é perguntar onde está Deus, mas é perguntar: Senhor, onde estamos nós? Que pelos nossos atos provocamos tanto o Senhor, que agora se desencadeia sobre nós toda essa tragédia. Consciência de santidade. Aquele achado, não é, da Bíblia trouxe também o esclarecimento dos fatos. Josias resume tudo isso em uma frase. Ele consegue compreender agora o que estava acontecendo, e ele diz: isto está nos acontecendo porque os nossos pais, eles não foram fiéis ao Senhor, abandonaram a sua aliança.
Os reis estavam tão perdidos naquela época que nem ao templo mais eles frequentavam. A Bíblia eles não liam. Um Manassés, por acaso, entraria na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor? Jamais. Um período um pouquinho posterior ao de Josias, que é o período de Jeremias, Zedequias vai ser o maior opositor da profecia de Jeremias. Ele vai se cercar de falsos profetas que vão lhe orientar a vida. E Jeremias vai sofrer a perseguição, a prisão. Ele vai sofrer por ser aquele que trazia a palavra de Deus. Sanfonias é aquele tipo de profeta que parece que ele estava profetizando já desanimado. E ele é dos dias de Josias, exatamente dos dias de Josias. Mas ele não profetizou simplesmente, ele proclamou, ele disse: é o dia do Senhor que está chegando. Parece que esse achado da Bíblia e estas ações que Josias desenvolveu, era uma tentativa, uma última tentativa, de tentar frear o juízo de Deus, mas já não podia mais. A Bíblia trouxe então esclarecimento dos fatos. É isso que ela faz na nossa vida, é isso que ela faz com o nosso tempo. O tempo de hoje só pode ser compreendido à luz das Escrituras. Então, naquilo Deus, ao esclarecer a Josias, mostrava que ele estava agindo corretivamente. Ele não estava com ódio do povo, ele estava decepcionado, ele estava triste, e ele precisava agir porque ele é o Deus de justiça. Então ele estava agindo corretivamente. É sempre o objetivo do juízo de Deus nas nossas vidas também. E também mostra o olhar de Deus para o coração de Josias. Isso é muito importante, no meio de toda aquela degeneração e apostasia. É como um Noé que é avistado por Deus e cujo coração agrada a Deus, então achou graça diante dos olhos do Senhor. Assim foi Josias. Então Josias teve um benefício particular com o achado das Escrituras, porque ele, melhor do que todos os outros, ele percebeu que Deus olhava para o seu coração e atendia a sua oração. E a profecia de Hulda, a quem ele mandou consultar, foi para ele, e não para a nação. Foi para ele. E aqui, esses esclarecimentos então mostram que Deus age com amor, e que Deus age protegendo aqueles que são servos fiéis. Jamais Deus vai agir contra a fidelidade dos seus servos. Nunca. Ele sempre vai agir para demonstrar amor e proteção para com aqueles que são fiéis a Ele. Esta foi a mensagem de Hulda, a profetisa, para Josias. Então, o resultado daquilo foi que a Bíblia trouxe uma renovação da aliança. No capítulo 23 vai mostrar que então Josias, ele chama Jerusalém, e ele leva Jerusalém para diante do templo, ele sobe num palco que está lá, ao lado de uma das colunas como este aqui, e ele conclama o povo a renovar a sua aliança com Deus, e toda Jerusalém anuiu, e concordou, e aceitou renovar a aliança, mas só Jerusalém. É isso que eu estou mostrando para os irmãos. As demais cidades de Judá estavam corrompidas e não atenderam à convocação de Josias. O dia da Bíblia para eles trouxe uma revolução espiritual. É isso que precisa acontecer. Uma revolução que, naquele contexto, atingiu um número muito reduzido, mas atingiu. Teve qualidade nesta revolução. Não teve quantidade, mas teve qualidade. E ele reformou o templo, e ele purificou o templo. Ele promoveu uma descontaminação do templo do Senhor. Versículo
4 do capítulo 23 vai dizer: e o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal. O templo estava inundado, contaminado. É como se uma multidão de ratos tivesse infestado a casa do Senhor. E agora precisava de descontaminar. E ele então convoca aqueles que estão sob a sua ordem e manda tirar tudo dali, levar para fora, queimar, literalmente. Destituiu também aqueles que eram corruptos. A gente clama tanto por corrupção, não é? Para que alguém tome providência contra a corrupção. Nossa nação está sendo destruída pela corrupção ainda hoje, solapando as bases da economia, tirando o alimento do pobre, diminuindo os salários, encarecendo o custo de vida. Corrupção completa. E então ele vai destituir os corruptos de Jerusalém. E ele vai então abolir a idolatria, pelo menos aquela que estava ao seu alcance abolir, que era a idolatria do templo, no seu quintal, seu vizinho. Ele morava no palácio e logo à frente o templo. E ele então, ele manda eliminar, retirar, limpar todos aqueles ídolos que estavam dentro do templo. O templo estava de tal maneira contaminado que os ídolos das nações vizinhas, também do Egito, da Etiópia, da Babilônia, eles trouxeram um ídolo de cada nação e colocou dentro do templo. Lembra de Paulo em Atenas, quando olhou e viu aqueles ídolos todos, e tinha um até dedicado ao Deus sem nome? Lembra? Assim estava o templo. Assim estava o templo. E então, naquele dia, ele atacou os ídolos que estavam no templo. 2 Reis 23, de 4 a 14, irmãos podem ler depois, mas só para citar, e a astrologia tinha tomado conta da mente e do coração dos homens e mulheres de Judá. Astrologia, que vinha, claro, do Império Assírio. Foi lá que se desenvolveu a astrologia, principalmente. Baal, com os seus rituais de prostituição. Aqui diz que eles destituíram dali certos rapazes escandalosos. É a palavra aqui, rapazes escandalosos. Ou seja, aqueles que promoviam a prostituição. Dentro do templo. Dentro do templo. Eles criaram anexos ali dentro, câmaras secretas, onde eles foram instalando esses cultos. Incensos por todo lado, ritos de consagração de filhos a Moloque, isto que Deus tinha proibido lá antes de Josué conquistar a terra prometida. Moloque era o Deus que, para trazer benefícios e prosperidade para a nação, ele exigia que um dos filhos fosse queimado no seu panelão, no seu altar. Isso era proibido, era uma abominação aos olhos do Senhor, mas eles estavam praticando isso. Era como se eles estivessem trazendo o paganismo antigo de volta para a modernidade agora, do reino de Manassés e daqueles dias de crise para Judá. Uma ressurreição do paganismo dentro de Israel. Hoje não é diferente, não é? Nós vivemos na nossa sociedade um despertamento do paganismo. O paganismo tem transtornado toda a sociedade humana. E é interessante como que a prática da prostituição, ela
parece o carro-chefe disto. E os irmãos pensam que a prática do sodomismo é uma coisa nova. Estava acontecendo dentro do templo de Jerusalém. Isso que é chamado aqui de rapazes escandalosos, nessa tradução, na verdade parece que, nessa altura, uma certa idolatria do corpo humano, do erotismo, que era muito comum nas nações pagãs, especialmente nos povos gregos, e que agora era trazido, então, para o sistema de culto de Israel. Houve uma inclusão de toda esta prática da corpolatria e do erotismo no sistema de culto. Adoração de animais, trazido muitas vezes do Egito. O Egito era uma fonte de exaltação e de adoração de animais. Há especulações, inclusive, de que aqueles seres quiméricos, onde partes humanas e parte de animais e parte de aves são combinadas para produzir uma divindade, era de fato experiência que os sacerdotes egípcios praticavam. Eles tentavam realmente combinar partes do corpo humano com partes de animais para tentar dali produzir uma divindade nova. Os egípcios eram os mestres, não é, do manuseio de corpos. As múmias egípcias têm uma durabilidade impressionante, porque eles descobriram uma receita, não é? Uma química que dava conservação a isso. Bem, Astarotes, Sidônios, o deus Quemós dos Moabitas, Milcom dos Amonitas, além das estatuetas e de bosques sagrados que eram reproduzidos ali. Manassés, antecessor de Josias, ele consolidou tudo isto. Ele fez isso virar agora um paisagismo em Israel, em Judá. 55 anos nesta base. Eu quero caminhar então para o encerramento. Dia da Bíblia deve nos levar de volta à Bíblia. É esse o segredo do Dia da Bíblia. Não é exaltar um livro, não é simplesmente chamar a atenção, puxa, como é maravilhoso esse livro, não. É nos levar de volta para as Escrituras. Eureka! É a expressão do Henry. Achei, descobri, não preciso de mais nada, aqui está o meu tesouro. É o livro que nos faz, de fato, nos faz descobrir coisas novas todos os dias. Não há um dia que você lê a Bíblia que você não compreenda algo novo. É maravilhoso. Então, é de fato o livro das descobertas. Isto está relacionado diretamente à dinâmica da inspiração divina. Paulo diz que a Bíblia foi produzida por inspiração divina. Na verdade, a palavra lá é a palavra para Deus soprou essas Escrituras. É fôlego divino. É o hálito de Deus. Quando você pega a Bíblia em suas mãos, você não está diante de um livro qualquer. Você está diante de um livro que é portador, que tem ali no seu conteúdo o hálito de Deus. Eu vi uma cena esses dias que eu chamei a Josefa para ver, e eu achei assim tão estranho.
eu não sou contra as tecnologias, muito pelo contrário. Mas o cara está lá preparando para o sermão, ele tira um celular do bolso, ele lê aquilo ali, assim, numa linguagem bem contemporânea, pega o celular, bota no bolso de trás e começa a pregar. Eu falei, meu Deus do céu, dá temor a um homem desse. Faz ele perceber que o livro de Deus é muito mais, precisa de mais dignidade, de mais santidade. Não é uma coisa que você lê, bota no bolso de trás e começa a falar dele, como se ele fosse apenas digamos, uma necessidade para justificar a sua fala. Não! É santo, é transformador, é o tesouro nosso. Eu acho que hoje eu deveria pregar sobre o Salmo 119, mas eu achei que ia cansar muito os irmãos, né? Mas o Salmo 119 é o hino do salmista dedicado à Bíblia. O Salmo 119 é um conjunto de hinos. Esse conjunto de hinos, ele está ordenado de acordo com o alfabeto hebraico. Ele começa no Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, e termina no Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. Um conjunto de hinos exaltando as Escrituras, mostrando o seu valor. E ali há expressões com as quais eu queria terminar então esta mensagem. Caminho de verdade, justiça, rota para a liberdade, consolação na angústia, minha porção, melhor que ouro e prata, inteligência da fé, minha justiça, perfeição ilimitada, mais doce do que o mel, lâmpada para os meus pés, temor de minha alma, segurança para os meus passos, meu prazer, a verdade desde o princípio, meus caminhos diante de ti. E sabe como que este conjunto de hinos termina? Resgate da ovelha perdida. O salmista confessa, eu fui uma ovelha perdida, mas os teus ensinos me resgataram. Que coisa linda, não é? Façamos deste dia, então, meus queridos irmãos, façamos dele um compromisso, o compromisso com a palavra, o compromisso com as Escrituras. Faça desse dia o dia da sua Bíblia, o compromisso com a sua Bíblia. Faça um pacto com a sua Bíblia, de meditar, de ler, de refletir sobre o conteúdo, não sobre se ela é bonita, se a capa é colorida, se é uma Bíblia de estudos, enfim, não interessa isso, interessa o conteúdo da Escritura. Faça um compromisso com o conteúdo da Escritura no seu dia a dia. 2022 vem aí. Que tal ler a Bíblia toda em 2022? Que tal você fazer este compromisso de tornar a Bíblia o seu ouro, o seu prazer, o seu alimento, a sua fonte de verdade, a sua fonte de paz e consolo? Deixa a Bíblia ser para você o que ela era para o salmista no Salmo 119, o que foi para Josias nos dias da idolatria. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus já nos abençoou, tenho certeza que abençoou.